Mensagem de reflexão. Vamos abrir nossas Bíblias aí em João capítulo 3. João capítulo 3. Todos abriram? Amém? João capítulo 3. Havia entre os homens um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, e se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-nos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre de Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, portanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidos as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceram com eles e batizaram. Ora, João estava batizando em Jordão, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma assim do céu e não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito
e se regozija por causa da voz dele, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito. O Pai é o Filho, e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a vida de Deus. Oremos. Senhor Santo Deus, em nome de Jesus, eu tenho esse privilégio de trazer a tua palavra reflexiva para todos hoje, principalmente para mim, porque esta palavra já está penetrando a minha alma, o meu espírito. A tua verdade, ela já está fazendo todo o corte necessário dentro da minha alma e do meu espírito. A espada dos gumes. Portanto, eu peço que o efeito da mesma cause em todos nós aquilo que o Senhor quer, a novidade, a boa nova para todos nós, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz aqui, falando da pessoa em destaque, Nicodemos, religioso fariseu dos tempos de Jesus, um homem que era ligado a como se fosse uma espécie de título, ele era ligado ao Sinédrio. Provavelmente Nicodemos, ele teve no julgamento de Jesus pelo Sinédrio, porque ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era uma cúpula, certo, religiosa que julgava as causas judaicas e jurídicas também, certo, de Israel, naquela grande comarca que é Jerusalém, certo? Uma coisa que eu tenho muita vontade na minha vida é conhecer Jerusalém. Isso é algo que tem no meu coração, tenho muito desejo de conhecer Jerusalém. Diz que quem conhece, diz que a pessoa quando tem o antes e depois de Jerusalém, diz que é algo tão espiritual, tão forte Jerusalém, que quando você chega lá, você sente o impacto da espiritualidade naquele lugar. É impressionante, várias religiões buscando a Deus. Então você imagine aquele quadro no qual está ali, aquele palco, aquele contexto que está e nasceu Jesus, né? E por que Nicodemos vai a Jesus escondido, sorrateiramente, para que ninguém o veja, porque ele é um homem importante, ele é um membro do Sinédrio, ele é de alto nível, então ele procura de certa forma, escondidamente, ir a Jesus. E o interessante é que ele chama Jesus de mestre. Por que chamou Jesus de mestre? O contexto diz, ele chama Jesus de mestre porque o sinal que Jesus fez de milagre era algo, um código judaico na época, que se um homem fizesse um sinal de milagre, ele era tido como mestre, como rabi, que quer dizer mestre. E qual foi o sinal que Jesus fez que chamou a atenção de Nicodemos? A água transformada em vinho. Foi isso que chamou a atenção de Nicodemos. Foi no capítulo 2. Porque o capítulo 2, ele não é apenas um capítulo, ele foi a narrativa de João mostrando o acontecimento de um lugar para outro. Ou seja, Jesus estava numa festa de casamento e de repente aparece em outro contexto, fazendo seus milagres, e Nicodemos vai curiosamente conhecer quem é esse novo rabi. O código era, para ser mestre, rabi, um dos códigos era você fazer um milagre. É muito interessante isso, esse contexto. Nicodemos, um homem extremamente religioso,
um homem extremamente religioso, mas que não conhecia as coisas do céu. Jesus falou para ele, você viu várias vezes, Jesus disse: você é cá da terra. Se você fosse do céu, você compreenderia as coisas que eu estou falando. Outra coisa que Jesus destaca no texto, ele diz assim: olha, se eu estou falando de coisas aqui da terra e tu não compreendes, imagine se eu te falar as coisas celestiais. Então, de certa forma, era um homem erudito, um doutor da lei, um fariseu, um homem que era da facção farisaica, um homem extremamente conhecedor da lei de Moisés e dos profetas, mas, no entanto, no conhecimento de Deus, era um homem extremamente leigo. Ele não sabia quem era Deus, apenas apresentaram para ele o Deus da religiosidade. E esse Deus da religiosidade não estava servindo para Nicodemos. Por quê? Porque Nicodemos sente a necessidade de ir a Jesus e perguntar de que espírito era aquele que Jesus fazia aquelas coisas. Que espírito era aquele? Jesus explica para ele. Como é isso? As perguntas. E não é muito do judaísmo, não é muito do parentesco de Israel fazer questionamento, é mais para os ocidentais. Mas algo despertou aquele homem fazer aquelas perguntas. E Jesus disse: você não pode ver o reino de Deus, Nicodemos, se você não nascer de novo. Naquele diálogo do religioso, que tanto ouviu sobre o Deus Yahvé, que tanto ouviu sobre o Deus Jeová, que tanto ouviu sobre o Deus de Israel, diante dele em carne está Deus, e ele não sabe quem é Deus, e ele não sabe que ali está explícito em carne o Evangelho de Deus. Ele não sabe. E Jesus diz para ele assim: é necessário que você nasça de novo, meu querido religioso. É necessário. O que é que Paulo diz nas suas cartas? A letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. O judeu, ele conhece bem a letra. O judeu, quando vai escrever o Antigo Testamento, qualquer parte que seja, ele troca, principalmente quando vai ao nome de Deus, ele troca a caneta. Até então, o judeu, quando vai escrever sobre copiar, fazer a cópia do Antigo Testamento, ele vai fazer a cópia do Antigo Testamento, quando chega no nome de Deus, ele troca de caneta. Ele pega a caneta comum, coloca de lado e pega uma caneta de ouro para fazer o nome de Deus. Eles sabem um pouquinho sobre Deus, mas não sabem tudo sobre Deus. É assim o religioso. Nicodemos era assim. Ele sabia tudo que a religião passou para ele de Deus, mas ele não sabia de fato o que era Deus trazendo vida nele. Ou seja, aquele homem, ele ia morrer religioso e não ia para o céu, porque o céu não é para religioso. O céu é para quem é justificado pela fé em Deus. Porque a justificação vem pela fé. Note bem isso. Porém, tudo que Jesus queria dizer para Nicodemos não era essas coisas. Jesus queria dizer para Nicodemos o versículo que você já sabe, que toda a humanidade praticamente conhece. Era João 3,16. O que Jesus queria dizer para ele, mas não como a gente sabe, como um código decoreba. João 3,16, porque na época de Jesus não existia esse negócio de capítulo e versículo. Os livros eram sem numerais, era direto. Isso veio com os pais da igreja. Muito tempo depois veio esse negócio de dividir capítulo e versículo. Isso não existia. Para evangelizar naquela época, não existia o Novo Testamento. Para você evangelizar, tem que usar os profetas. Era assim que eles pregavam. Não existia esse negócio. Então era direto.
Então Jesus foi direto numa frase que ele queria dizer para Nicodemos, que diz assim: porque Deus amou o mundo. Imagine esse diálogo, Jesus olhando nos olhos de Nicodemos e dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o Filho diante dele, o Filho diante dele, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus chamou Nicodemos a esse todo aqui, trouxe ele para perto, disse: creia e você tenha. No último versículo do capítulo 3, você viu que ele disse: aqueles que se mantêm rebeldes ao Filho não têm a vida. Você notou? Por quê? Porque as pessoas rebeldes são aquelas pessoas que beiram a apostasia. E não se preocupe, você que tem problema com rebeldia, comigo não. Se preocupe com Deus, porque é um princípio. Lá em 1 Samuel diz que aquele que vive sobre a rebeldia, o pecado da rebeldia, vive sobre o espírito de feitiçaria. E não tem coisa pior que Deus odeie mais que uma pessoa rebelde, porque para ele é um mestre da macumba que está exaltando e convocando os demônios para fazer sua adoração. Então é isso, ele disse: aquele que se mantém rebelde contra o Filho não tem vida eterna. Não tem. O que é que está aqui explícito? O que é que está proposto para nós hoje à noite? O quê? O que está proposto para você e para mim, meu querido? Minha querida, hoje à noite? Uma religião? Não. Religião salva? Não. Religião não pode fazer nada a não ser, se ela tiver em Deus, ela cuide para que cada dia mais ela se purifique, para que Deus seja erguido e exaltado no meio dela, porque ela não pode salvar o pecador. Só há um que pode nos salvar de qualquer coisa que seja, da mais simples a principal hoje que eu vou colocando aqui diante dessa mesa de ceia: Jesus Cristo. Porque tudo que Jesus quis dizer para Nicodemos e para a humanidade toda foi isso: Ele amou o mundo de maneira tal que o seu único Filho Ele deu para que a gente tenha. Ele disse isso depois que Adão caiu, tornou isso uma verdade, tentou isso de várias formas, com sacerdotes, sumos sacerdotes, com seus profetas, com seus reis. Isso perdurou durante muito tempo. Isso andou, caminhou durante muito tempo. Deus levantando homens e mulheres para que pudesse trazer a salvação, e todos eles falharam. Porque o homem, você viu o que ele disse lá para Nicodemos? Ô Nicodemos, o que nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é que ele quis dizer? As pessoas que vivem pela carne, elas são nascidas da carne, são seres humanos da carne mesmo. Não conhecem nada de Deus, porque vivem da carne. Pessoas que alimentam a carne, né? Hoje as pessoas já não alimentam mais a carne. As pessoas já fazem outras coisas pela carne, coisas absurdas, né? Desde a estética até a falta de moral, porque vive da carne. Mas quem vive do Espírito é espiritual. É isso que ele quis dizer. Quem é do Espírito é espiritual. Ou seja,
todas as coisas que regem a vida dele, todas as coisas que ele julga, tudo que ele vai fazer, toda a vida dele, ele busca um princípio espiritual. Porque quem é nascido do Espírito é o Espírito. E o da carne vai julgar com as coisas e obras da carne. É isso que Jesus disse a Nicodemos. Apresentou esse modelo para Nicodemos e disse: está aqui a solução da tua religiosidade. A tua religiosidade só tem levado você às coisas da carne, como a circuncisão. As coisas da tua religiosidade só tem levado você a sacrifício de animais que Deus já se aborrece, já não recebe mais. As coisas da tua religiosidade só tem levado você às suas penitências, às suas promessas que você até mesmo quando pensa em fazer, já está cansado em fazer porque não serve mais. As pessoas que estão buscando, certo, um Jesus em coisas, coisificando Jesus. As pessoas que estão coisificando Jesus, ou seja, tornando Jesus em coisas como sabonete ungido, como perfume para trazer o marido de volta, como orar pela foto, faz um outdoor na igreja, com foto de tudo quanto é gente, e eles ficam impondo as mãos com óleo em cima. Não, isso não é o modelo de Jesus. Não é por aí, meu irmão, me desculpa, mas Jesus não pede foto. Jesus não pediu sabonete, muito menos Jesus pediu os óleos cheirosos da sua época, os perfumes caríssimos para orar e as pessoas saírem benzendo os outros. Não. Jesus, Ele mesmo, com a sua presença, faz as coisas acontecerem. Você está entendendo? Jesus, com a sua presença, faz as coisas acontecerem. Você não precisa disso. Você só precisa crer em Jesus. Nicodemos é o perfil do religioso leigo, que desesperadamente corre atrás de tudo e de tudo. Eu conheci pessoas que jogavam em tudo quanto é time nessa área de religião. Ia para a campanha de oração na igreja na quarta-feira, na quinta-feira eu estava no centro espírita mãe, não sei das quantas. Na sexta-feira ele estava na campanha da igreja, não sei o que, nos 70 não sei quantos apóstolos pela mão sobre ele. No sábado, ele estava lá no outro centro espírita da mãe, não sei das quantas, era pai, não sei das quantas. Apelando para tudo, jogando para tudo quanto é lado, enquanto a Bíblia dizia: Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. O próprio Deus apontou o seu Filho. O próprio Deus colocou o dedo indicador e disse: é este. O próprio Deus manifestou lá no alto da montanha. Jesus levou Pedro, os seus mais próximos discípulos, para o alto da montanha. Chega lá, Deus desce, fala a Deus, certo? Aparece Moisés e Elias. Aí Pedro, ainda com a religiosidade nele, idólatra, na montanha da transfiguração, Pedro olha para Jesus. Quando Pedro vê Moisés e Elias, Jesus e Deus falando, ele disse: pronto, é aqui que nós vamos fazer uma romaria. Mestre, permita. Quando ele viu Jesus transformado, um corpo incorruptível, glorificado, ele disse: mestre, nós vamos fazer um altar para o Senhor, um altar para Pedro, e um altar para Elias, um altar para Moisés e para Deus.
falso evangelho. As pessoas estão vivendo falso evangelho. Se aparecer um homem de Deus em Quixadá ou em qualquer lugar do Brasil, fizer uma cura, meu amigo, as pessoas vão logo levantar um altar para ela. Vão o adorar em espírito e em mentira. Que é no espírito demoníaco e na mentira do diabo. Preste atenção no que eu estou dizendo. Olha para mim aqui. Escuta bem o que eu estou falando. Abre o teu ouvido para que você não seja enganado. Que uma das artimanhas de Satanás nos últimos tempos são as doutrinas de demônios, que está sendo espalhado em todas as igrejas. E poucos são os pastores e homens sinceros, mulheres que estão trazendo a verdade para as pessoas. Preste atenção no que eu estou dizendo. Meu irmão, a gente só se deixa enganar quando a gente quer se deixar enganar. Porque em Jesus está tudo o que a gente precisa. No versículo 15 você viu? Assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, o filho será levantado para que todo aquele que crê nele tenha vida. Você viu lá? As pessoas religiosas, quando vê esse texto, ele diz assim, está vendo aí? A gente pode fazer uma imagem e adorar. Não. O texto está dizendo é simples. Está dizendo assim como, ou seja, como exemplo, que Moisés levantou a serpente lá. Jesus Cristo cumpriu aquela profecia de Moisés e foi para a cruz para acabar com toda a maldição de pecados. Para aqueles que creem, lembre-se disso. Para quem crê. O que não crê, você viu o que o texto diz? Já está condenado. Esse texto de João, eu quero concluir, ele é o único texto do Novo Testamento que existe. Principalmente o versículo 16. Você vai em todos os outros evangelhos, você não encontra João 3,16. É o único. Ele é tão precioso esse texto, tão precioso o evangelho de João, que esse detalhe de João 3,16 não existe nos outros evangelhos. Ou seja, se o evangelho de João não existisse, nós nunca íamos ter o conhecimento de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero convidar você a ficar com ele. Mais uma vez abrimos João 3,16. Pode ser o último dia de João 3,16 para todos nós. Pode ser. Pode ser que amanhã seja o seu último dia. Pode ser que daqui a hora seja o seu último momento. Mas você ouviu João 3,16. Você viu que Deus amou você de uma maneira tal, da grandeza dele, de uma imensidão tal, que a gente não consegue alcançar. Porque Deus é infalível, imutável, e é soberano, e é grande demais. Nosso entendimento não alcança. Portanto, eu te convido agora a fechar os olhos e, como seres humanos, em uma reflexão em cima do que Jesus fez naquela cruz. Em cima disso, eu queria que você meditasse sobre você, porque tudo se resolve diante da cruz. Só você querer. Tudo, meu irmão. Tua rebeldia, tua mentira de vida, tua falsidade, teu orgulho, tua inveja, teu ódio, tua crítica, tudo se resolve lá na cruz. Olha para a cruz e reflete. Tua religiosidade termina lá também, se tu quiser.
morrendo na cruz.